favor, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiras e companheiros. Muito obrigada pela presença de todos e todas. As pautas internacionais estão na agenda do PED, Processo de Eleição Diretas do Partido dos Trabalhadores do Brasil. Diversos núcleos do PT no exterior se organizam para reforçar a participação política e o conhecimento sobre as candidaturas para presidente do nosso partido. Ao longo do mês de junho, os quatro presidenciáveis dialogam com a militância petista e apresentam suas ideias sobre a política internacional do PT, a política externa brasileira e a comunidade brasileira no exterior. Os diálogos são realizados através da plataforma Zoom, com transmissão nas redes sociais do nosso partido. Cada diálogo durará 1 hora e terá duas rondas. Na primeira ronda, o candidato vai responder as 3 perguntas enviadas previamente pela organização. Na segunda ronda, algumas perguntas colocadas pelas companheiras e companheiros participantes serão selecionadas de um formulário que foi passado anteriormente e lidas pela mesa para que o candidato responda. Na mesa dos diálogos participam rotativamente representantes de 18 núcleos do PT no exterior. Hoje, a mesa está composta pelos seguintes 5 companheira e companheiros: Luan Ciliar, PT, núcleo do PT BRICS; Pedro Prola, núcleo do PT de Portugal; Renato Penelope, núcleo do PT da China; Douglas Ferreira, coordenador das Relações Internacionais da JPT; e eu, Nani Alves, coordenadora do núcleo do PT na Comunidade Valenciana, na Espanha. Nosso convidado de hoje é o Edinho Silva, candidato com o número 180, e quem agradecemos a disponibilidade para realizar esse diálogo. Antes de começar, Edinho, eu queria pedir a todos para a gente fazer um minuto de silêncio em homenagem à nossa companheira aqui da Espanha, a Raquel Calcenicas, que foi secretária do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Ela faleceu na semana passada e foi uma grande companheira aqui de luta, tanto no Brasil quanto aqui na Espanha. Eu queria pedir licença a todos e vamos fazer um minuto de silêncio para a nossa companheira Raquel. Damos início. Gostaria de pedir uma salva de palmas onde ela estiver e muito obrigada pela luta, estar aqui com a gente, tanto no Brasil quanto no exterior. Nunca largou a luta por um Brasil melhor e pelo povo brasileiro na sua existência aqui na Terra. Agora passo a palavra para meu companheiro, o Luan, que vai ler a biografia do candidato e depois vamos dar início às rondas de perguntas. É, Por favor, Luan, passo a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da ocasião. Então, como já foi apresentado, meu nome é Luan Scliar, atualmente secretario aqui no Núcleo BRICS do Partido dos Trabalhadores. Agradeço a todos os presentes e também ao companheiro Edinho pelo tempo dado aqui concedido para a gente. Enfim, como já foi informado, eu vou fazer uma breve recapitulação, né, da biografia desse companheiro. Na sequência, a gente já, daqui a pouquinho já entra já para as perguntas e começar a fazer o nosso diálogo. Enfim,
Bom, o Edinho nasceu em Ponte Gestal, em São Paulo, né, e mudou-se na infância para Araraquara, onde construiu sua trajetória pessoal, acadêmica e política. De origem humilde, foi operário metalúrgico e atleta nas categorias de base da Ferroviária. É formado em Ciências Sociais pela Unesp e mestre em Engenharia de Produção pela UFSCar. Foi professor universitário e coordenador de pós-graduação, militante desde jovem, participou das pastorais da Igreja Católica e ingressou no Partido dos Trabalhadores em 1975. Foi presidente do PT de Araraquara e assessor na Constituinte Paulista. Vereador por 2 mandatos, foi eleito prefeito da cidade em 2000, com reeleição em 2004. Sua gestão foi marcada pela participação popular e inclusão social, com programas como o Orçamento Participativo, Cursinhos Populares e o Jovem Cidadão. Presidiu o PT de São Paulo entre 2007 e 2013. Em 2010, foi eleito deputado estadual com mais de 180 mil votos. Foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência no segundo governo da presidente Dilma Rousseff, quando, em 2017, voltou à prefeitura de Araraquara, sendo reeleito em 2020, tornando-se o único a exercer 4 mandatos. Criou programas como Bolsa Cidadania, Minha Morada, Ilumina Araraquara e políticas voltadas à juventude, agricultura familiar e saúde pública. Durante a pandemia, Araraquara foi reconhecida como modelo de combate à Covid-19 por instituições como Fiocruz e a OPAS. Em 2022, integrou a coordenação da campanha do presidente Lula. E em 8 de janeiro de 2023, esteve ao lado do presidente em um momento decisivo na defesa democrática. Em 2023, lançou o livro Uma Cidade na Luta, pela Vida. Ao fim de sua gestão, em 2024, entregou 250 obras, deixou um superávit fiscal e Araraquara entre as cidades com melhor qualidade de vida e segurança do Brasil. Foi pioneiro em políticas de equidade racial e diversidade, com destaque para a criação da Casa-Abrigo LGBT Pública. Em 2024, lançou a sua candidatura à presidência nacional do Partido dos Trabalhadores, consolidando mais de 40 anos de militância e 31 anos de experiência pública como referência do campo democrático popular. Então, nessa sequência, agora feita as devidas apresentações, queria passar para o companheiro Edinho fazer uma saudação inicial e também complementar qualquer elemento da biografia que, nas minhas limitações, eu possa ter deixado de fora. Então, companheiro, novamente, muito obrigado pelo tempo, obrigado também a toda a rapaziada que está aqui com a gente, e bola para frente, tamo junto. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um momento importante para mim, nesse processo do PED, estar compartilhando esse espaço para que a gente possa dialogar e debater os rumos do nosso partido, tendo a perspectiva da militância de vocês na esfera internacional. Então, eu julgo que é um momento de muita importância, de muita relevância, e já digo que, se eu tiver a oportunidade de presidir o PT, a partir do dia 6, nós saberemos disso, e a partir de agosto, eu tomando posse, nós vamos ter um calendário permanente de reuniões para que a gente possa fazer essa reflexão dos rumos do partido, também debatermos sobre o governo do presidente Lula, enfim, que esse espaço de organização internacional ele será muito valorizado. Isso aqui não é discurso, é porque efetivamente eu penso que a experiência de vocês, as reflexões de vocês, aquilo que vocês estão vivenciando na construção partidária fora do Brasil tem muita importância e nos ajudará muito. Quero saudar a Nani, saudar você, Pedro, saudar o Juan, o Renato, o Douglas, em nome de vocês, saudar todas as companheiras e companheiros que compartilham conosco esse espaço e esse momento. A minha biografia, eu acho que não tem nada a complementar. E, enfim, vamos para o diálogo, aproveitar nosso tempo, porque nós estamos na reta final do PED. Eu estou aqui dialogando com vocês, vou sair correndo para embarcar, para poder cumprir a agenda em Belo Horizonte. Depois, amanhã, estarei em Brasília, depois Belém do Pará, depois Ceará, Fortaleza. Então, essa semana ainda, tirando São Paulo, serão 4
3 estados e um Distrito Federal que eu ainda cumprirei agendas. Muito obrigada, Edinho. E agora a gente vai dar a palavra para os companheiros Pedro Prola, do Núcleo de Portugal, para o Renato Penelope, do PT da China, e o Douglas Ferreira, que é Relações Internacionais do JPT, vão começar as duas rondas de perguntas. Vamos lá, começamos. Então, olá, candidato, olá, Edinho Silva, agradecendo mais uma vez a presença e a participação nessa nossa atividade. E iniciando aí essa primeira ronda eu farei a primeira pergunta aqui sobre, no fundo, a política internacional do partido. Então, eu vou passar a ler a pergunta que a gente tem feito a todos os candidatos para presidente do partido. Quais serão as prioridades da política internacional do PT no mandato, nos marcos da solidariedade internacional, das lutas anti-imperialistas e das articulações com partidos e forças do campo da esquerda e progressista, considerando os exemplos da construção do Foro de São Paulo e da organização da campanha internacional Lula Livre? Com você a palavra. Olha, eu penso que é importante que a gente coloque a formulação internacional do PT como prioridade na nossa agenda. Eu penso que nós temos que ter um espaço de reflexão que ele não seja só nos momentos de crise, quando o partido tem que se posicionar, que o partido sai construindo posição, muitas vezes sem ter consenso dentro do PT, sem nós aprofundarmos a reflexão e, portanto, são posições que muitas vezes não são coletivas. Eu acho importante que a gente formule coletivamente, que isso faça parte da nossa cultura de elaboração. Eu penso que o PT vive um momento bem difícil em relação à conjuntura nacional e não e vocês sabem disso, a dificuldade toda que nós estamos enfrentando em relação à conjuntura internacional. Na minha avaliação, tem uma ascensão do fascismo, né? E o fascismo não só avança. Na minha avaliação, hoje o Trump é o maior líder fascista do mundo no século XXI. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida de fazer essa afirmação e essa caracterização dele. Inclusive, se nós formos recuperar a caracterização clássica do fascismo, que é o culto à personalidade, que é a concepção expansionista do ponto de vista territorial, que é a não aceitação do diferente e uma elaboração autoritária, ou seja, essa caracterização clássica do fascismo cabe no Trump sem nenhuma sombra de dúvidas. Eu penso que na Europa, né, vocês estão vivendo mais de perto, inclusive, do que nós, a expansão do fascismo, né, desde a eleição na Itália, a Hungria, a eleição na Polônia, a eleição em Portugal, né, quanto que isso tem que nos gerar preocupação, inclusive em relação à perseguição aos imigrantes brasileiros. Hoje, os nazistas, os neonazistas representam 20% do eleitorado na Alemanha. Enfim, é um cenário de muita dificuldade que o partido tem que formular. Nós temos que formular, nós temos que dialogar com os partidos de esquerda da Europa, nós temos que procurar as forças democráticas progressistas dos Estados Unidos. Nós temos que ter uma proximidade maior nessa formulação. Eu não tenho nenhuma dúvida que 26, a eleição do presidente Lula em 26 vai ser muito importante, inclusive, para que haja um posicionamento do campo democrático e da esquerda europeia. Não tem nenhuma dúvida que aquilo que aconteceu no Brasil não só terá impacto para a América do Sul, para a América Latina, mas terá muito impacto para os partidos de esquerda na Europa. Eu penso que nós temos que aprofundar e tornar mais perene as nossas relações com os nossos aliados internacionais, né, que foram, como já dito, o Foro de São Paulo, todas as mobilizações que nós conseguimos fazer na política, na formulação política internacional em relação à Lava Jato, em relação
ao enfrentamento à prisão do presidente Lula. Então, vocês podem ter certeza que nós vamos, né, se essa for a vontade da militância, como eu disse agora há pouco, dos nossos filiados, se eu for o presidente do partido empossado a partir de agosto, nós vamos ter uma política internacional muito dinâmica e muito arrojada e sem nenhuma crítica, muito mais formuladora, que eu acho que isso é importante, a gente formular, a gente atualizar as nossas formulações, a gente construir alianças internacionais diante desse cenário, que é um cenário, na minha avaliação, é tão preocupante do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, como o cenário que precedeu a Segunda Guerra Mundial. O que nós estamos assistindo e presenciando no mundo, como a destruição da ONU, o enfraquecimento da ONU, a dificuldade que a ONU teve, o não posicionamento enfático da ONU em relação à faixa de Gaza, em relação ao bombardeio no Irã, mesmo a ausência da ONU no diálogo da Rússia, no conflito da Rússia e Ucrânia. Então, na minha avaliação, nós estamos literalmente rasgando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a forma como os imigrantes têm sido tratados internacionalmente, né, total desrespeito a tudo aquilo que havia sido pactuado pós Segunda Guerra Mundial com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, são retrocessos significativos e importantes que vai exigir do partido uma construção muito mais efetiva, e não só construção e formulação e debate, mas uma ação direta do PT construindo alianças internacionais. Seguimos Bom, eu vou para fazer a então nossa. a segunda pergunta agora, Edinho, que ela é sobre a política externa brasileira. Como o PT deve perspectivar a política externa brasileira na atual conjuntura internacional, tendo em vista a defesa da paz, do multilateralismo e da soberania dos países, assim como os processos de integração latino-americana e caribenha, o aprofundamento das relações Sul-Sul e o papel dos BRICS? Olha, eu penso que, na minha primeira resposta, eu acabei focando uma parte importante dessa segunda questão. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, e eu até dialoguei muito isso com o presidente Lula no processo da eleição de 22, o que significaria a nossa vitória em 22 no fortalecimento da nossa política internacional, principalmente em relação ao diálogo Sul-Sul. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós criamos as condições para que a gente retomasse a ofensiva em relação a esse diálogo. Penso que a conjuntura internacional e tudo que nós estamos vivendo recentemente enfraqueceu um pouco as nossas iniciativas. O nosso foco deixou de ser nós investirmos de forma mais enfática no diálogo Sul-Sul, né, e tivemos que gastar muita energia em relação aos conflitos. Eu falei agora um pouco em relação ao total enfraquecimento da ONU, o enfraquecimento dos espaços diplomáticos para que a gente solucionasse conflitos importantes. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a prioridade, nós temos que priorizar na construção do diálogo Sul-Sul. Eu penso que o Brasil tem que voltar a intensificar a sua relação com a África, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, inclusive para que a gente economicamente dispute a África, que efetivamente tem recebido investimentos importantes de parceiros importantes do Brasil, mas claro que eu penso que muitas dessas relações ainda têm uma concepção imperialista, né? Não é uma construção de uma parceria para que efetivamente, né, a África possa ter um parceiro de desenvolvimento, de transferência de tecnologia, de incentivo ao desenvolvimento, mesmo aumentando a nossa integração do ponto de vista educacional, fortalecer as nossas
os nossos intercâmbios universitários, enfim. E, claro, o BRICS, mais do que nunca, ele é fundamental. Nós estamos vendo, inclusive, a semana passada, o Banco Mundial divulgou um relatório sobre a concentração da renda no planeta e o que isso significou no último período, e o que isso, inclusive, fazendo um contraponto em relação à concentração da renda e o combate à fome no mundo. Nós temos, né, uma aliança e estarmos incorporando outros países nessa aliança que sustenta o BRICS, eu penso ser fundamental para que a gente faça um contraponto ao modelo de desenvolvimento econômico internacional, para que a gente tenha condições de fazer disputa de rumos no modelo de desenvolvimento econômico internacional. O Trump, que, repito, a gente não pode ter dúvida dessa caracterização, é o maior líder fascista do século XXI, disse em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir, e muita gente não ouviu, infelizmente, que não existe urgência climática, né, e que o modelo de desenvolvimento hegemonizado pelos americanos continuará sendo um modelo que vai degradar, que vai destruir recursos naturais. Então, o que a esquerda tem que se posicionar em relação a isso? Nós temos que dizer que a nossa concepção de mundo é outra, que nós temos a concepção de que existe urgência climática, sim, e nós podemos apresentar ao mundo outro modelo de desenvolvimento econômico que seja sustentável. O Brasil é o país que mais tem condições de fazer contraponto a essa concepção fascista, né, que expressa o modelo de acúmulo do capitalismo no século XXI. Né? Diante da crise, inclusive, que o capitalismo vive no século XXI. Né? O próprio Gramsci, quando ele formula, né, no Cadernos do Cárcere, ele diz que a ascensão do fascismo advém de uma crise do capitalismo e do completo descrédito das instituições do capitalismo. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise do capitalismo prolongada desde 2008 e enfraquecimento da concepção institucional, da concepção de Estado clássico do capitalismo. Então, efetivamente, nós temos que apresentar um outro modelo, nós temos que ser o contraponto. E o Brasil tem todas as condições de criar esse contraponto com essa formulação, esse modelo de produção de riqueza liderado hoje pelo Trump e que será o modelo hegemônico de todos os países que têm se rendido ao capitalismo, ao fascismo nesse século XXI. Bem, companheiro Edinho, boa tarde, obrigado pela presença. Eu me chamo Renato Penelope, sou coordenador do Núcleo PT na China. Tenho aqui a oportunidade de compartilhar rápido a nossa construção na China. Nós temos o núcleo desde 2020 e vimos no processo eleitoral a importância de estar organizado. Acabamos tendo a primeira vitória do PT na China e isso gerou todo um processo de mobilização e de crescimento da comunidade brasileira em torno do PT. E uma coisa que nós queríamos saber de você, da importância dessa organização do PT no exterior, considerando essa vocação, né, institucional do PT ou internacionalista, como que o partido pode se beneficiar da experiência, do conhecimento dos militantes no exterior, para dialogar mais com esses 5 milhões de brasileiros e brasileiras que, ora, trabalham, estudam ou vivem no exterior e têm trabalhado para reeleger o Lula em 2026. Também como reforçar a atuação do PT ou dos petistas na conscientização de classe dos trabalhadores migrantes e transnacionais, assim como no fortalecimento, né, da aliança com o nosso partido, os amigos e um momento de avanço da extrema-direita internacional. Então, eu queria saber sua visão sobre isso. Olha, Renato, eu penso que eu falei muito de tudo isso até agora, né? Seja na primeira resposta, seja na segunda resposta. Primeiro, eu penso que a gente tem que manter um espaço de diálogo que seja permanente, Renato. A gente não pode tentar construir posições internacionais só nos momentos difíceis, né? Acho que a gente tem que ter uma formulação permanente. E ninguém tem mais condições de contribuir com essa formulação do que vocês. Então, esse diálogo que nós estamos fazendo aqui, no meio de um PED,
não custa nada ao PT aqui do Brasil organizar um diálogo desse a cada 40 dias, a cada 60 dias, nós atualizarmos o debate da conjuntura internacional, nós atualizarmos as nossas formulações, tendo inclusive as experiências de vocês, né? Vocês estão vivendo cotidianamente tudo isso que eu falei aqui, o avanço do fascismo, a destruição da Declaração dos Direitos Humanos. Você não está vivendo isso na China, mas os brasileiros que estão vivendo hoje na Europa e Estados Unidos são vítimas de um avanço da ideologia fascista que a gente não via desde o pré-Segunda Guerra Mundial. É algo grave do ponto de vista histórico que nós estamos vivenciando. Né? Um adolescente brasileiro foi preso nos Estados Unidos, algemado, por ser filho de imigrantes. Qual o crime que ele cometeu? Nenhum, ele é filho de imigrantes. Né? Nós estamos vendo, pós-crise econômica de 2008, que é uma, repito, do ponto de vista da caracterização, é uma crise longa do capitalismo no século XXI. Nós estamos vencendo um aprofundamento do empobrecimento do mundo, do empobrecimento da miséria no mundo, né? E se o conceito de globalização ele foi derrotado na crise econômica de 2008, ele foi porque nós tínhamos uma formulação no início do século XXI que a economia se daria pela dinâmica das grandes corporações, né, das grandes empresas do capitalismo. E nós vimos que essa concepção foi derrotada na crise de 2008, né, que se retoma uma concepção de Estado Nacional, né, o Estado Nacional volta a ter protagonismo, só que dessa vez um Estado Nacional xenofóbico, racista, que traz junto toda uma agenda de direita, né? E como eu disse, em um crescimento por conta dessa crise, recuperando aqui o que eu disse agora há pouco, da caracterização do Gramsci, que foi quem mais formulou sobre o fascismo, né? E depois, no século XX, depois a escola de Frankfurt depois também formula sobre a concepção do autoritarismo, talvez da escola marxista. O Gramsci foi o primeiro a viver, até porque vivenciou concretamente, né? Foi preso, foi brutalmente alijado da sua atividade, inclusive como parlamentar. Mas o Gramsci dizia que era efetivamente a ascensão do fascismo era efetivamente uma consequência da crise do capitalismo e do enfraquecimento das instituições do status quo do capitalismo. E nós estamos vivenciando algo muito semelhante, né? E esse enfraquecimento institucional ele gera um sentimento antissistema, né? E esse sentimento antissistema, o antissistema que sempre foi uma característica da esquerda, é literalmente hegemonizado pelo pensamento fascista, pela ultradireita hoje mundo afora. Não é só nos Estados Unidos que o antissistema elege o Trump. O antissistema faz com que os nazistas sejam hoje a segunda força eleitoral da Alemanha, faz com que, né, a Itália seja governada por uma primeira-ministra fascista, faz com que a direita e a ultradireita ganhem as eleições em Portugal, faz com que a direita cresça na França, que a direita cresça na Espanha, que a direita ganhe as eleições na Polônia e assim por diante. Ou seja, efetivamente, né, nós estamos vivenciando algo que é grave, que é extremamente grave, né, e que exigirá de nós, da esquerda, muita capacidade, primeiro, de formulação, de interpretação desse cenário, depois de articulação política internacional. Nós temos que reforçar as nossas alianças internacionais, porque o fenômeno que nós estamos vivenciando no fascismo no Brasil, que é que elabora uma tentativa de golpe, que financia uma tentativa de golpe, né? Tentativa de golpe que eu vivenciei muito de perto, porque o presidente Lula, em 8 de janeiro, estava em Araraquara, né? Uma tentativa de golpe que formula a tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse fascismo que se torna protagonista da política brasileira, ele é consequência, ele é fruto, ele tem alianças com esse movimento fascista internacional. Ou nós da esquerda entendemos isso, ou nós do PT entendemos isso, ou efetivamente nós não vamos compreender o recorte histórico que nós estamos vivendo. E na minha avaliação, essa construção
essa formulação, essa construção tem que ser feita com vocês, né, com quem está vivenciando, com quem tá tendo essas experiências, com quem efetivamente respira o ambiente da construção política internacional. Então, vocês terão espaços importantes. Eu, pessoalmente, quero participar de reuniões regulares com vocês, não só a Secretaria de Relações Internacionais, para que a gente possa formular, para que a gente possa construir posições que norteiem a ação do partido no próximo período, que, repito, é grave a conjuntura internacional e é grave a repercussão da conjuntura internacional no Brasil hoje. Obrigado, Edinho, enfim, pela exposição e aprofundamento em torno desses temas internacionalistas no âmbito do PED 2025. Lembrando que o Edinho é candidato para presidente do PT com o número 180, e a gente inicia agora, que a gente está mais ou menos no meio da nossa atividade, sabendo que o Edinho está aqui no meio entre agendas e está conversando com a gente, e terá que depois também seguir para a agenda novamente. A gente tem que concluir no horário certo, mas a gente está selecionando algumas perguntas que o pessoal também no formulário de inscrição e também no chat, e a gente passaria, Edinho, para esse segundo momento da nossa atividade, no sentido também de ouvir ou de colocar algumas das perguntas que o pessoal foi colocando, com os critérios, né, de não ter repetição, e também excluindo perguntas que contêm, enfim, um caráter de comentário ou ofensas ou ataques pessoais, tá? Então a gente iniciaria esta segunda ronda, e eu faria a leitura da primeira pergunta e depois passo para o Renato, que também tem aqui uma seleção de outra pergunta para colocar, tá? Então, a primeira aqui para o Edinho é a seguinte: qual é a sua opinião? Foi colocada pelo Rodrigo Ruperto, perguntando qual é a sua opinião sobre o atual modelo de inserção internacional do Partido dos Trabalhadores e qual é o papel que os núcleos internacionais do PT terão na sua gestão. E agora eu passaria para o companheiro Renato, da China. Boa tarde mais uma vez. A Darlene do PT de Madrid pergunta para o Edinho: você defende a manutenção da frente ampla para as eleições de 2026? Diante do panorama que temos nesse momento no Congresso, onde claramente os deputados dos partidos do Centrão estão prejudicando o governo Lula, manter essa frente ampla num futuro governo Lula não seria prejudicial, ou viria a prejudicar governamentalmente a esquerda brasileira? Passamos É a... contigo, Edinho. Depois a gente Ô, passa para um segundo Rodrigo, pergunta. você não quis fazer mais em bloco para eu aproveitar e responder, para eu poder contemplar mais perguntas? Podia fazer umas 5 perguntas e eu responderia em bloco, pode E ser? mais duas aí, Edinho. Tem, Então tem tá. duas mais. Tem mais duas, e a gente queria propor você responder duas e depois duas. De acordo? Ou você prefere as quatro? Como você preferir. Eu prefiro as 4, porque aí, Nani, eu ganho tempo e a gente otimiza o tempo, pode ser? Claro que Bem, sim. então Vamos, eu vou Douglas, e que foi selecionada, Edinho, justamente com relação à juventude. É de um companheiro meu também da JPT, o Florentino, um abraço para ele. Ele pergunta como que será, na sua gestão, a atuação e o apoio do partido nos fóruns de juventudes partidárias internacionais. Lembrando que a juventude do partido ocupa uma série de fóruns internacionais, a juventude dos BRICS, a juventude do G20, a juventude socialista. Então, a gente tem, enfim, uma série de dificuldades para ocupar esses espaços e a pergunta vem, qual que é a proposta para a sua gestão nesse sentido? Tá, agora eu vou passar para o Luan, que vai fazer a última pergunta desse bloco e a gente retorna para você. É, bom, voltando para cá, né? Bom, vamos lá. Eu tinha uma contextualização muito grande para fazer dessa pergunta, mas aí para poupar tempo, eu acabei sintetizando ela aqui. Eu acho que vai dar para entender qualquer mensagem, né? Bom, vamos lá. Apesar dos governos do Partido dos Trabalhadores eles serem os pais do BRICS no Brasil,
quem assume as pautas relacionadas ao BRICS na política e também na própria dinâmica econômica, né? Quer dizer, com esse giro que a gente vê aí, é, econômico, saindo da Europa Central, saindo dos Estados Unidos e se dirigindo para a Ásia e tal, acaba sendo a direita, né? Então a gente vê figuras aí, da direita assumindo essa pauta. Enfim, seja em frentes parlamentares, seja nas assessorias internacionais de estados e municípios, e mesmo esse ano, né, durante o ano de presidência do BRICS, sob a presidência do presidente Lula, há uma percepção geral de que as agendas do BRICS elas estão sendo secundarizadas em benefício de outras agendas, né, como é o caso aí da COP30. Nesse sentido, né, caso o senhor venha aí a vencer o processo de eleição interna, haverá um esforço para que a gente faça uma capacitação das nossas lideranças partidárias, né, para inverter um pouco essa constante, a gente acabar assumindo um protagonismo um pouco maior nessas agendas? Bom, vamos lá. Eu vou tentar aqui responder todas as quatro questões. Primeiro, como eu disse agora há pouco, e você, enfático, e eu estou lendo aqui alguns comentários também, né? Claro, ninguém aqui tem obrigação de me conhecer, de conhecer a minha trajetória. Isso foi dito aqui, foi lido. Eu tenho 40 anos de filiação partidária, 31 anos cumprindo mandatos no PT. Coordenei a campanha da Dilma em 2010 em São Paulo, fui coordenador da campanha da Dilma em 2014. Coordenei a campanha do Lula em 22, participei da formulação do programa de governo, praticamente de todas as nossas candidaturas, desde o do governo, desde 2018 que eu participo de formulação do programa de governo. Anteriormente, em 2006, me elejo presidente do PT, me reelejo, então ninguém precisa ter dúvida das coisas que eu estou falando aqui, porque tudo que eu digo na minha trajetória política eu cumpro. Se não for cumprir, eu não digo. Eu vou valorizar muito os espaços de diálogo com os núcleos internacionais do PT. E vou repetir, não é um discurso vazio, é porque eu penso. Vou repetir. Nós estamos vivendo uma conjuntura, talvez a mais delicada pós-Segunda Guerra Mundial. Eu tenho essa leitura. Podem discordar de mim, não tem problema nenhum. Essa é a minha leitura. A conjuntura internacional que nós estamos vivendo e a conjuntura, o reflexo dessa conjuntura no Brasil, ela é talvez tão grave ou comparativamente menos grave apenas que aquilo que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Não há como formular, não há como pensar e o partido fugir dos clichês, o partido fugir da formulação rasa, e não estou aqui criticando, mas estou aqui fazendo uma proposta de melhoria da capacidade de formulação do PT. É impossível sem a gente ouvir quem está vivenciando a política internacional no seu cotidiano. E não é vivenciando como turista, não é vivenciando como alguém de passagem por outros países. São pessoas que estão engajadas, muitas vezes, em organismos internacionais. São pessoas que fizeram opção por trabalhar, por construir suas carreiras, né, em outros países, ou que estão tendo experiências importantes de estudo, enfim, cada um. Mesmo tem gente que optou morar fora do Brasil, mas tem vivenciado efetivamente o ambiente político internacional. Então, claro que se eu quero, enquanto presidente, ampliar nossa capacidade de formulação, ampliar nossa capacidade de pensamento, ampliar o nosso senso crítico, é impossível se eu não considerar as organizações do PT fora do Brasil. Então, eu quero ter uma agenda constante, permanente, que seja perene durante o meu mandato, porque se for essa a escolha do PT, em relação aos nossos núcleos internacionais. Eu vou deixar a pergunta que foi dita pelo Renato, mas não formulada por ele, para o final, porque vocês que estão fora, mas vocês acompanhando, eu vou dizer um pouco de tudo que eu tenho vivenciado em relação à crise institucional que nós vivenciamos no último período no Brasil.
A questão da juventude, e não é só a juventude que está fora do Brasil e que, é evidente, ela é importante, nós temos que criar as condições para que, efetivamente, ela participe da vida orgânica do PT. Nós precisamos, logo depois do PED, chamar um congresso no PT. Nós temos que fazer um congresso logo depois do PED, para que a gente reveja o nosso estatuto, como, por exemplo, o limite de mandatos, para que efetivamente o partido faça a transição geracional. O PT está com muita dificuldade, e aqui eu estou falando entre petistas, não digo isso publicamente para não ser usado contra nós. O PT tem uma dificuldade imensa de estimular a transição geracional. Ela é imensa, ela não é pequena. Então, colocar o limite de mandato é muito importante, é extremamente importante, porque você efetivamente cria as condições para a renovação das nossas instâncias. E, claro, estou dando isso aqui como um exemplo, como eu daria aqui outros exemplos de como a gente pode e deve estimular a participação da nossa juventude, principalmente nos fóruns internacionais, nos espaços internacionais, porque é o mesmo pressuposto. Né? Nós não estamos vendo uma conjuntura internacional difícil, que exige de nós alianças internacionais, nós fortalecermos os nossos laços internacionais em relação à juventude, serve a mesma concepção, serve a mesma leitura de realidade. O PT tem que estreitar a sua relação com a juventude de esquerda no mundo, porque o que nós vamos enfrentar no próximo período não é um desafio só da política brasileira, da política interna, não. Existe uma guinada do mundo à direita, existe um crescimento da formulação e do pensamento fascista na direita internacional, e esse enfrentamento não será um enfrentamento, primeiro, simples, segundo, de curto prazo. É um enfrentamento que efetivamente nós teremos que construir alianças e fortalecer os organismos internacionais. A questão lida pelo Luan, eu penso que, de fato, a conjuntura fez com que, em relação ao governo brasileiro, o governo girasse o seu foco na política internacional muito mais para as questões efetivas e conjunturais, que não são pequenas. E não estou dizendo que está errado, porque, de fato, tudo que aconteceu do segundo semestre de 24 até agora são questões graves que exige do governo brasileiro, exige posicionamentos do governo brasileiro, mas claro que nós não podemos perder a nossa capacidade de disputar politicamente os BRICS. Nós não podemos perder a nossa capacidade de formulação, de elaboração, de criar uma agenda. Claro que a COP ela é importante, e não acho que isso seja contraditório. Até porque o debate da sustentabilidade, o debate do modelo do mundo em produzir riqueza, o debate sobre quais efetivamente serão as nossas bandeiras daqui para frente em relação à urgência climática, como eu falei agora há pouco, a nossa concepção de sustentabilidade, a nossa concepção de produção de riqueza sem destruição da natureza, são agendas extremamente importantes e urgentes, e elas não são contraditórias com as outras construções políticas. Eu não vejo dessa forma. Mas, claro, eu concordo, eu penso que nós tiramos de foco debates importantes, disputas importantes nos organismos internacionais, inclusive aqueles que nós construímos ou ajudamos a construir. Para eu não me estender aqui e ficar atento ao tempo, o que nós estamos vendo no Brasil, e é importante essa caracterização, e isso vem historicamente desde o governo Temer pós-golpe, é uma descaracterização no modo de governo. É impossível nós afirmarmos hoje no Brasil que o Brasil vive um presidencialismo. Nós não vivemos mais um presidencialismo. Nós temos que ter essa consciência. Né? Quando o parlamento avoca para ele
atribuições do executivo, a ponto de executar 52 bilhões do orçamento, é evidente que não dá para dizer que nós estamos vivendo sob um presidencialismo. Acho que essa constatação ela tem que ser dita. Pós-Constituinte de 88, na, na, na promulgação da Constituição de 89, se caracterizou o Brasil como presidencialismo de coalizão, porque já na Constituição, na nossa Constituição de 89, o poder ali atribuído ao parlamento era muito grande, inclusive muito além das concepções clássicas do presidencialismo. Claro, a gente estava saindo de uma ditadura militar, nós estávamos vivenciando uma crise de governo aprofundada no Sarney. Então, era uma construção política naquele momento que entendia que não dava mais para concentrar poder da forma como estava concentrado nas mãos do executivo e fez ali uma caracterização de um presidencialismo híbrido. Pois bem, isso o Temer, para não ser impeachmentado, entrega ao parlamento via Rodrigo Maia a execução do orçamento. E o Bolsonaro, que era um inepto, é um grande mobilizador de massa, isso é inegável, mas era um inepto para governar, ele entrega efetivamente a execução orçamentária para o parlamento. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação que ela é grave. Como que você constrói governabilidade quando o princípio da gestão da base de apoio não está mais na mão do executivo? Porque qual era o modelo clássico do parlamentarismo de coalizão? Você compõe a base indica os ministros executam o orçamento, contemplam a base e você gera um ambiente harmônico de governabilidade. Hoje, a execução orçamentária sai da mão do executivo, os ministros perdem a força da execução orçamentária e a execução orçamentária está efetivamente na mão dos parlamentares. Um parlamentar de oposição radical ao governo, ele tem 50 milhões de emendas. Estou falando de um deputado. Se ele participa de votações importantes, esse valor aumenta. Então, efetivamente, você perdeu o poder de construção da governabilidade via o modelo clássico do presidencialismo de coalizão. E hoje, boa parte das atribuições do executivo foram para a mão do parlamento. E não é uma leitura simples. Não adianta a gente achar que a saída para esse problema seja simples. Não, vamos romper com a base de apoio. Você romper com a base de apoio, o risco de você viver uma crise de governo ela é imensa. Como é que você vai governar se você não tiver apoio no Congresso? Nós estamos vivendo um momento que eu acho que está correto. O PT foi para a ofensiva na disputa de rumos na sociedade, está correto. Ele tem que disputar rumos na sociedade, principalmente num governo de coalizão. E, nesse momento, nós estamos aguardando qual será a saída institucional. Na política, o PT acertou. Nós estamos disputando rumos, denunciando a renúncia fiscal, denunciando as desonerações, mostrando quem que paga a conta dessa injustiça tributária que nós estamos vivendo, né? Corretíssimo. Mas como que a gente cria a construção, né, de uma governabilidade, uma pacificação institucional? Então, o Brasil hoje vive aqui uma desorganização institucional importante e que não é simples a saída dela. Então, dizer que nós vamos romper com a frente ampla, tá bom. Nós rompemos com a frente ampla que nunca se consolidou, por sinal. Qual a frente ampla que nós construímos? Qual a reunião que os partidos... O que elegeu o presidente Lula? O que elegeu o presidente Lula em 22 foi, de fato, a construção de uma frente ampla, de um campo democrático que derrotou a direita brasileira. Pois bem, nós nunca demos continuidade a esse processo. Nós nunca reunimos os presidentes dos partidos,
nós nunca debatemos com o presidente do partido, nós nunca consolidamos um fórum com os presidentes dos partidos. Portanto, essa frente nunca, na verdade, se consolidou. Ela não se consolidando, fragilizou ainda mais a capacidade de diálogo do governo Lula com a sua base de apoio. Agora, nós temos, repito, um problema, para mim ele é estrutural e ele é grave, que é a descaracterização do presidencialismo. E não adianta, como muitos falam, vamos chamar uma constituinte popular e refazer a Constituição. Se nós chamarmos uma constituinte hoje no Brasil, o Brasil sai fascista do outro lado. Vocês não têm dúvida que o Brasil sai fascista. Porque, infelizmente, hoje nós não estamos na ofensiva, nós não somos maioria na sociedade brasileira. Nós temos que fazer essa leitura real da conjuntura. Nós temos que trabalhar para a gente voltar a ser majoritário, a gente tem que trabalhar para o governo Lula voltar a ter aprovação, nós temos que voltar para que o presidente Lula retome a iniciativa de governo. É um processo que tem que ser construído, nós precisamos construir, porque as eleições estão chegando, né? Mas até as eleições, nós temos pelo menos um ano que a gente tem que governar, que nós temos que melhorar nosso nível de entrega para a sociedade brasileira, nós temos que melhorar nosso nível de disputa de rumos na sociedade brasileira. Então é isso, né? É um processo complexo que nós temos que enfrentar com capacidade de mobilização, com debate na sociedade, com apresentação da nossa agenda de país, mas nós teremos também que saber negociar para que a gente não entre numa instabilidade institucional muito grande no Brasil. Ótimo, Edinho. Vamos passar agora para a última fase de conclusões. Eu só preciso fazer um repasse que me foi dado pela SRI, conjuntamente com a SORC, tá? No decorrer do mês de junho, foram enviados e-mails, ofícios para cada um dos filiados no exterior com o local de votação desses respectivos países, tá? Poderá votar nesses locais quem estava com a filiação indicada, registrada até o dia 28 de fevereiro de 2025. Tá? Vou citar alguns desses locais por país. Na Alemanha, a gente vai ter 3 locais: Berlim, Frankfurt, Hannover. Na Argentina, em Buenos Aires. Na Itália, em Bolonha e Roma. Na Espanha, em Madrid, Valência, Santiago Compostela, na Galícia. Em Portugal, em Lisboa. Em Japão, Nagoya. França, Paris. Inglaterra, Londres. E na China, Pequim, Xangai e Wuhan. Tá? Então, esse é o repasse que eu precisava fazer aqui com relação a essa questão mais organizacional. Vou passar para a Nani, que vai tecer algumas palavras da conclusão, e depois passamos para você se despedir. Oi. Vamos dar início. Vocês estão me escutando? Sim. Sim? Sim? Vamos dar início às nossas conclusões. Agradecemos mais uma vez ao companheiro Edinho pela disponibilidade de dialogar aqui conosco, com a militância petista no exterior, sobre as pautas internacionalistas que caracterizam a atuação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Lembrando que Edinho é candidato para presidente do PT com o número 180. Edinho, nós vamos encaminhar para você uma cópia da Carta de Madrid, que é um documento que construímos juntos, os núcleos do exterior, e foi, vamos dizer, finalizado no EPETEX, no encontro que nós fizemos o ano passado em Madrid, não, em 2023, perdão, em Madrid. Queremos convidar você para assistir o EPETEX agora em Roma, a companheira Gislene, que é a coordenadora de Gislane, companheira coordenadora de Roma, está fazendo a organização junto com a Gabriela, que é a coordenadora de Bolonha, e todos os filiados do PT na Itália, que vai ser agora em novembro. E, bom, vamos encaminhar esse documento para você e para todos os candidatos anteriores que participaram das lives conosco, os 4 candidatos a presidente, e gostaríamos muito que vocês analisassem esse documento com atenção e também com ação, com atenção e com ação. Bom, aproveitando agora para passar a palavra para o Edinho, para que ele faça as conclusões finais.
e dizer muito obrigada a todas e a todos, companheiros, por uma segunda-feira em diferentes horários do mundo. Tem companheiros aqui dos Estados Unidos, de Londres, da Espanha, de diferentes lugares de Madrid, de Barcelona, da Galiza, da Itália. Muito obrigada a todos por diferentes. Da Argentina, claro, Daniel Santana, muito bem, do Paulo. Da China, o Renato, enfim. Estamos em muitos lugares do mundo aqui hoje concentrados. Chegamos a bater 51 pessoas no chat para escutar as propostas do Edinho. Muito obrigada, Edinho. Boa sorte na campanha. Vamos organizar a eleição com muita seriedade aqui em Valência e também, seguramente, todos os companheiros dos outros núcleos, para que a gente possa ter a oportunidade também de eleger o próximo presidente do nosso partido, que vai travar uma batalha fervorosa pela democracia e pelo mundo melhor. Muito obrigada, Edinho. Eu passo a palavra para você. Muito obrigada a todos. Um Também beijo, boa noite. núcleo da França, Irlanda, pedindo também para Irlanda. Irlanda, Sim, França, Barcelona, sim. A Maria Luísa, a Fernanda da Irlanda, a Maria Luísa da França, Amparo de Lille Brasília. também. Desculpa se eu não falei todos os nomes, eu nem deveria ter começado a citar, porque são muitos nomes, Quando mas começa ali, se falta alguém, por favor, se manifeste no chat, tá? Porque não é a minha índole excluir ninguém, eu sou uma pessoa inclusiva. E bom, um beijo grande a todos. Edinho, passo a palavra para você. Boa sorte, Edinho é o candidato 180 a presidente do PT Nacional. Muito obrigado a todas e todos, muito obrigado, Nani. Eu primeiro quero pedir, Nani, para quem tem alguma questão a fazer para mim, que possa me mandar as questões. Eu sei que eu não consegui tratar de todas as questões aqui. Pode repassar o meu WhatsApp, eu tenho muito prazer em tratar e responder. Claro que nós estamos fazendo uma conversa aqui no meio do PED, então o tempo é apertado, mas aquilo que eu disse, vou repetir a vocês, tomando posse em agosto, eu já vou entregar a vocês uma data, podem me cobrar, escale quem de direito, né, que me cobre uma data para a gente já fazer uma reunião logo depois da posse, a gente definir uma data. E os encontros que eu puder estar, os encontros internacionais, vocês podem ter certeza que eu vou me empenhar muito para estar, enfim, a gente manter esse espaço de diálogo permanente. Agradeço muito. O que eu estou dizendo aqui, repito, para quem não me conhece, não é discurso. Eu vou valorizar muito esse espaço de diálogo e de formulação, porque eu penso que esse tem que ser o centro do nosso enfrentamento no próximo período. Nós temos que enfrentar a conjuntura internacional, entender o reflexo dessa conjuntura no Brasil e entender que nós teremos que fazer alianças para que a gente possa derrotar o fascismo no mundo e o fascismo no Brasil. A reeleição do presidente Lula no ano que vem, 26, é central, não só para a gente continuar reconstruindo um Brasil que nós pegamos destruído, nós temos que dizer isso o tempo todo para a sociedade, essa é a minha maior cobrança aqui, e que a gente possa fazer a disputa de rumos da sociedade, que Brasil que nós queremos. Debater a questão do nosso modelo tributário, da renúncia fiscal de 860 bilhões de reais, né, das desonerações que passam de 120 bilhões de reais, enquanto a gente não debate isso, a direita no Brasil quer que a gente contingencie 20 bilhões de reais, cortando o dinheiro da saúde, da educação, dos pisos constitucionais da saúde e educação, dos programas sociais. Então, nós temos que debater que modelo de sociedade que nós queremos. Mas, claro, debater, fazer a disputa, mas também, eu sempre digo que, nas 4 vezes que eu fui prefeito, que a turbulência e a desorganização só interessa para a oposição. Quem governa tem que construir estabilidade, tem que construir condições de entrega. A sociedade espera de nós entregas de políticas públicas. Então, nós temos que ter essa inteligência e saber construir a disputa de rumos, mas também construir as condições para que a gente entregue políticas públicas para o povo brasileiro, que depende das políticas públicas, depende da nossa intervenção, para que a gente construa efetivamente um Brasil mais justo
né, e mais igualitário. Mas, em síntese, né, contem comigo, eu vou contar muito com vocês, vou precisar muito de vocês para que a gente construa não só uma análise correta da conjuntura internacional, mas principalmente as nossas ações para que a gente dispute rumos, porque sem disputar rumos é, nessa crise do capitalismo que nós estamos vivendo, efetivamente, sozinho o Brasil não responderá ao que está por vir. Mas muito obrigado e vamos continuar o nosso diálogo. Gratidão. Muito obrigada, Edinho. Muito obrigada a todas e a Obrigado. todos Obrigado, aí. Muito pessoal. obrigada pelo tempo. Edinho, nós vamos encaminhar para você a mesa, se compromete a encaminhar todas as perguntas do chat. Aqui o Renato, o Douglas, o Pedro, eu e o Luan. Vamos encaminhar as perguntas do chat para você e também vamos encaminhar o documento da Carta de Madrid para que você, por favor, leia. E antes de terminar, eu queria agradecer ao Michel pelo trabalho também da SRI durante esses anos. Muito obrigada, Michel, por todo o trabalho realizado conosco e pela realização do EPETEX, que fazia já 10 anos que não se realizava e a gente conseguiu fazer em Madrid, a trancos e barrancos, mas conseguimos realizá-lo. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada, Edinho, e um abraço grande. Boa noite.